Bem-vindos ao canal Além do Véu. Hoje, mergulharemos na intrigante história da Carta da Salamandra e suas repercussões no seio da Igreja Mórmon. Preparem-se para uma jornada de mistério e engano, enquanto exploramos a história chocante de Mark Hofmann e sua rede de falsificações que abalaram as estruturas da Igreja Mórmon. Há décadas, uma carta, uma salamandra e uma série de documentos questionáveis lançaram uma sombra sobre a fé mórmon. Vamos conhecer os bastidores dessa intrigante história. Mark Hofmann, um habilidoso falsificador, manipulou a história ao criar documentos que desafiavam a narrativa oficial da Igreja Mórmon. Ele não apenas enganou colecionadores e historiadores, mas até mesmo líderes da Igreja, que diziam receber revelações divinas. A Carta da Salamandra foi uma peça-chave, sugerindo revelações incômodas sobre Joseph Smith e a origem do livro de Mórmon, e abalou as estruturas da fé mórmon, criando controvérsias e debates fervorosos. É interessante frisar que Mark Hofmann, antes de mais nada, foi um estudioso profundo da doutrina e da história dos primórdios da Igreja Mórmon. E ele sabia que Joseph Smith e sua família estavam fortemente envolvidos com astrologia, rituais de magia e ocultismo, que eles acreditavam em feitiços e encantamentos, fantasmas e em criaturas que mudam de forma. E claro que ele também sabia que a liderança da igreja estava ciente desses fatos, mas que não queriam que os outros soubessem, pois esses fatos embaraçosos não promoviam a fé. Supostamente escrita por Martin Harris, a carta apresenta uma versão da aquisição das placas de ouro que é completamente divergente da versão oficial da igreja. A carta não apenas admitia que Joseph Smith estava praticando caças ao tesouro, através de práticas mágicas, mas que ele afirmava ter falado com essa salamandra branca, que de repente transformou-se em um anjo. A Carta da Salamandra ligaria a prática de ocultismo com as origens do mormonismo. Depois que a carta foi comprada pela Igreja Suja de forma sigilosa, tornou-se novamente de conhecimento público pelo próprio Hofmann. O apóstolo mormon Dalen H. Oaks afirmou na época aos educadores mormons que as palavras salamandra branca poderiam ser perfeitamente conciliadas com o anjo Moroni de Joseph Smith, pois na década de 1820, a palavra salamandra também poderia se referir a uma figura mítica sendo capaz de viver no fogo. E nas palavras dele, um ser capaz de viver no fogo é uma boa aproximação da descrição que Joseph Smith deu do anjo Moroni. A pergunta que fica é como Hofmann conseguiu iludir líderes religiosos que pregam ser representantes de Deus na Terra por tanto tempo. Mark Hofmann habilmente se infiltrou nos círculos do alto escalão da liderança da Igreja Mórmon e acabou conseguindo vender como documentos autênticos várias de suas notáveis falsificações, incluindo a intrigante Carta da Salamandra, revelando uma trama complexa de engano e expondo a vulnerabilidade da liderança, que até então acreditava-se que era inspirada e guiada por Deus. Como profetas e apóstolos que falam com Deus puderam ser enganados? É um questionamento válido e reflexivo sobre a confiança que os membros da Igreja Mórmon depositam nessas pessoas. Em 1984, Gerald e Sandra Tanner, notórios críticos da Igreja Mórmon, foram os primeiros a declararem que a carta era uma falsificação, apesar de que, assim como as outras descobertas de Hofmann, reforçariam os argumentos dos Tanners contra a veracidade da história da Igreja oficial. Porém, Hofmann não parou por aí. Ele forjou outras falsificações notáveis, como o manuscrito Enfon e a bênção de Joseph Smith, documentos falsos que impactaram a visão da Igreja sobre sua própria história. Além das falsificações, Hofmann envolveu-se em atentados para encobrir seus rastros. Porém, para aprofundar-se nesse intrigante capítulo da história mórmon, recomendamos o documentário da Netflix, O Falsificador Mórmon. Ele oferece uma visão fascinante e detalhada sobre os eventos que sacudiram os pilares da seita mórmon. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a história do mormonismo além do véu.